Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, terça-feira, dia 7 de fevereiro, terceira semana do Tempo Comum, e eu quero te convidar a tomar em mãos a Palavra de Deus e a meditá-la comigo. Palavra essa que está em Marcos, capítulo 7, versículos de 1 a 13. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho, e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe. E ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós poderias receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim, vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis, e fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, todas as vezes que eu ouço Jesus discutindo com os fariseus e os chamando de hipócritas, eu olho para dentro do meu coração e da minha alma e eu peço a Jesus a graça de um dia não ouvir isso dele. Eu mesmo, quando subo ao altar todos os dias para celebrar a Eucaristia, eu bato no peito, enquanto ainda estou na sacristia e me preparo para o início da missa, eu digo ao Senhor: Senhor, eu sou um hipócrita, um vermezinho, eu sou um pecador inveterado, eu tenho as minhas misérias, mas Tu sabes, Senhor, eu quero ser diferente. Vejam, qual era o problema dos fariseus? Não era o pecado e a hipocrisia. O problema é que eles não queriam mudar de vida. Eles não queriam fazer a vontade de Deus. Eles não queriam ser como Deus gostaria que fossem: misericordiosos, pacienciosos, puros de coração, desejosos de que o reino do céu fosse para todos. O Senhor queria que eles o amassem de fato com o coração e a alma, e que não apenas seguissem tradições humanas. Pecadores, o Senhor sabe que todos nós somos. O Senhor conhece as nossas misérias, sonda o nosso coração. Quantas vezes nesse canal eu já falei disso? Das muitas misérias, dos pecados, dos espinhos na carne que nós temos, e o Senhor sabe. O Senhor não tem a doce ilusão de que nós não iremos pecar mais após uma boa confissão. O Senhor sabe que nós vamos cair. O Senhor não tem certeza, irmão e irmã, é que depois da queda, eu e você teremos a coragem de nos levantar e voltarmos para pedir perdão novamente. Esse se voltaremos é o que causa dor ao coração do Senhor. Porque o Senhor precisa que nós entendamos que tudo aquilo que Ele nos deu só tem sentido aos olhos dele se for vivido de coração, na humildade, na simplicidade, na entrega total de si mesmo. Eu posso conhecer a doutrina da igreja de cor, eu posso repetir os salmos um a um, posso conhecer na ponta da língua todas as passagens do Evangelho, posso ser o mais estrito observador dos mandamentos da igreja e da lei de Deus, mas se isso tudo é exterior, não tem sentido, não produz conversão. Eu tenho atendido muitas pessoas em direção espiritual, em confissão,
E como as pessoas têm dificuldade em romper com a exterioridade e deixar que realmente Deus chegue ao coração. Elas acham que simplesmente obedecendo aos preceitos cristãos, se vestindo modestamente, se confessando uma vez ao mês, vindo à missa todos os domingos, rezando o terço diariamente, isso agrada a Deus. Não. Não tem sentido nenhum louvor, nenhuma penitência, nenhuma tradição. Não tem sentido qualquer oração que nós venhamos a fazer, qualquer ato de devoção e piedade, se aquilo não partir do coração. É um coração contrito e humilde que agrada a Deus. É um coração que sabe da sua miséria, mas que ainda assim, como publicano, tem a coragem de vir diante de Deus e dizer: Senhor, tem piedade de mim que sou pecador, mas estou aqui, eu vos amo. Hoje eu quero te fazer esse convite, a não ficar como um fariseu hipócrita, apontando os defeitos dos demais, mas olhar para os seus defeitos, para colocar o dedo na sua consciência, para mexer nas feridas do seu coração, junto com Jesus, de modo que Jesus possa sanar tudo isso e você viva realmente a sua fé na integridade da vontade e do desejo do Senhor. Que você seja luz, sal, santo. Foi para isso que Deus te chamou. Deus não te chamou para repetir como um papagaio um conjunto de regras e doutrinas. Deus te chamou para fazer um encontro pessoal com Ele. E a partir desse encontro pessoal com Ele, que é o autor da doutrina, da tradição, de todos os costumes, você realmente, do fundo do seu coração, professá-los e vivê-los. Sem isso, não tem sentido a nossa fé. Sem isso, tudo aquilo que falarmos serão flatus votis, palavras jogadas ao vento. Tudo aquilo que falarmos sem termos de fato um desejo sincero e real de conversão, não produzirá fruto na nossa vida e tampouco na vida dos nossos irmãos e irmãs. Que Deus te abençoe e até amanhã.